Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Fly Geral TV na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação do Diniz, né? Para mim, um grande conflito de interesses do Diniz ser técnico da seleção e também técnico do Fluminense, sendo que o Flamengo disputa várias competições contra o próprio Flu. Em relação a Luvix, está devendo um dinheiro bom e o Flamengo teve que entrar na justiça para poder tentar receber esse valor milionário. Sobre o Luiz Fabiano, né? Que comentário besta que ele fez, falando que o Flamengo está contratando muitos jogadores, que está querendo aparecer, que não precisa contratar tantos jogadores. Para mim isso é dor de cotovelo e vou falar tudo também sobre Flamengo versus Atlético Paranaense. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa, mas antes disso, por favor, deixe seu like, que é muito importante para a galera da Fly Geral. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E essa história aí que para mim não tem nem pé nem cabeça, do Diniz ser técnico da seleção e continuar sendo técnico do Fluminense. Para mim é um grave conflito de interesses nessa situação, mesmo na data FIFA, tendo a paralisação dos jogos, né? Mas fica colado ali as partidas, vai ter Flamengo e Fluminense colado com a data FIFA. E o Diniz como técnico do Fluminense. Muito complicada essa situação. E se ele quiser prejudicar o Flamengo, porque tem jogo do Fluminense junto, se ele quiser convocar um monte de jogador do Flamengo, para mim não tem pé nem cabeça, para mim é uma bola fora da CBF. Essa notícia foi trazida pelo Globo Esporte. Eles conseguiram ali apurar que o Diniz vai ficar como técnico tampão da seleção até a chegada do Carlos Ancelotti, técnico atual do Real Madrid. Conflito de interesses, para mim, gigantesco, gigantesco. Isso aí não tem sentido na minha cabeça, uma situação dessa. Não que o Diniz não tenha capacidade para ser técnico da seleção, beleza. Acho o Diniz um bom técnico, admiro ele como técnico, mas ter ele como técnico de clube. Aí quando tiver a apresentação ali da seleção brasileira, ele vai junto e disputando campeonatos com o Flamengo, para mim não tem sentido. Queria muito mesmo saber a sua opinião. Coloca ela aqui embaixo do vídeo, porque para mim não tem nem pé nem cabeça essa situação. É um notório conflito de interesses, na minha opinião. E agora falando sobre o choro alheio, né? Que é sempre bom a gente estar observando os outros que sempre sacanearam a gente. E hoje em dia o Flamengo está numa prateleira bem em cima no futebol brasileiro e a gente vê principalmente, né, o choro da imprensa paulista. Dessa vez o personagem, a figura foi o Luiz Fabiano, falando isso aqui, ó. O Flamengo não precisa contratar tanto assim, tá querendo aparecer, né? Pra que tantos jogadores bons em um só time? O Flamengo só tá pensando nele. Não concordo com isso. Porra, tá de sacanagem, né? Teve época boa do São Paulo, teve época boa do Palmeiras, teve época boa do Fluminense, tudo com mecenas, né? O São Paulo não, mas os outros tudo com mecenas, Atlético Mineiro também, os mecenas botando jogadores ali. Aí o Flamengo consegue se sustentar pela própria perna, consegue sair de um buraco inacreditável, porque em 2013, 800 milhões de dívida equivalia hoje mais de R$1 bilhão. E o Flamengo, com uma boa administração, consegue um saneamento ali financeiro, sanear todas as suas dívidas. Aí chega num ponto de contratar vários jogadores bons e vem um comentarista paulista reclamar que o Flamengo está contratando. Ô Fabiano, tá pagando com o teu dinheiro? Tá tirando dinheiro da tua luz, da comida dos teus filhos, pra gente poder contratar jogador? Se não tá, então fica calado, irmão. Vai cobrar o teu São Paulo, vai cobrar os clubes aí paulistas de contratarem jogadores. Se a gente monta não só um elenco, como 2 elencos de jogadores a nível de seleção, é porque a gente tem capacidade de pagar e hoje em dia a gente não atrasa salário, como era na década de 90, anos 2000. Bem curioso, né? A gente vê o recalque da imprensa paulista, até engraçado a gente trazer essas situações para cá. Então é isso, sua opinião é muito importante pra gente aqui da Fly Geral. E nação rubro-negra, hoje às 21h30, com transmissão pela Rede Globo, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense no estádio do Maracanã. Maracanã é esse que vai estar lotado. A força que a torcida rubro-negra vai passar para o time vai ser fundamental, porque a gente sabe como é uma carne de pescoço enfrentar o Atlético Paranaense. Mais uma vez, a gente se encontra aí em confrontos de mata-mata, né? Parece que tem um imã na hora do sorteio que sempre cai Flamengo versus Atlético Paranaense. Partida de volta. A gente vai jogar na Arena da Baixada, então, para essa partida de hoje, a gente tem que ser objetivo, conseguir pelo menos sair com um gol de vantagem. A gente precisa realmente
ter ali um desempenho bom hoje, porque a próxima partida é complicado no estádio deles, até por causa do gramado, né? Esse gramado de grama sintética é muito diferente do gramado comum que a gente está acostumado a jogar. Para esse jogo a gente vai ter alguns desfalques. No gol, a gente vai ter o Matheus Cunha, nas laterais, o Wesley e Ayrton Lucas. Na parte da zaga, Fabrício Bruno ao lado do Davi Luiz, pelo menos a escalação que está passando no Globo Esporte. Na parte do meio campo, o Eric Pulgar ao lado do Thiago Maia, um pouco mais na frente o Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Um time bom, dá pra gente vencer do Atlético Paranaense. Hoje em dia o elenco do Flamengo está bastante recheado de bons jogadores. Exemplo, sai o Gabigol, entra o Pedro. Sai ali o Léo Pereira, entra o Davi Luiz, que tem feito as últimas partidas muito bem. A última partida para mim foi a melhor dele vestindo o manto sagrado. Então capacidade de ganhar a gente tem. A gente tem que botar bastante raça. A torcida do Flamengo faz a diferença no Maracanã, vai empurrar o time do começo até o fim. Vai ser aquela pressão, né, em cima do Atlético Paranaense, porque também quando a gente jogar lá, a gente vai ter a pressão da torcida deles. Meu palpite para esse jogo é 1-0 de humilde, o time rubro-negro. Atlético Paranaense vai jogar fechadinho, tentando um contra-ataque maroto, mas o maior objetivo deles realmente é levar pelo menos um empate lá para a Arena da Baixada. Se eles estiverem muito fechados, a gente vai ter que explorar as laterais, né, com cruzamentos. A gente tem a arma, que é o Bruno Henrique no segundo tempo, para poder entrar jogando ali, ou entrar no decorrer do segundo tempo, caso a gente esteja precisando. Esse jogo, se a gente não tiver uma infiltração dentro da área, uma outra opção é chutar de fora da área. O Eric Pulgar tem um bom chute. Eric Pulgar que está fora da próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Eu queria saber muito o palpite que você tem. Por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Para cima deles, Mengão. E Copa do Brasil é, para mim, um dos campeonatos mais importantes que tem aqui dentro do território nacional. Até pelo valor, né, que eles pagam financeiramente, que é um valor bem alto. Mais de 80 milhões de reais nesse ano de 2023. E falando agora sobre patrocinadores, Flamengo teve que entrar na justiça contra a Luvix, que era patrocinador do futebol feminino e também masculino. Isso aí abre um alerta, né? Já não é a primeira empresa que tenta dar um calote no time rubro-negro. A Luvix, ela está devendo em torno de 1,8 milhões para o time do Flamengo em relação a parcelas atrasadas dessa parceria. E essa notícia foi trazida pelo Globo. E agora o Flamengo pede em torno de 3 milhões de reais. 1 milhão de multa prevista no contrato e também 1,8 milhões dessas parcelas atrasadas. Dá no total 2,8 milhões de reais. Um valor bom para o time do Flamengo, tá? Qualquer time aí, 3 milhões de reais, é uma ótima ajuda no dia a dia rubro-negro. Então, o que eu peço para a diretoria, tentar observar se a empresa tem um lastro legal para poder pagar o que é acordado em contrato. Tá? Se eu não me engano, foi uma outra empresa, uma empresa de azeite, uma outra que também não pagou as parcelas devidas e o Flamengo teve que entrar na justiça e agora o Flamengo entra na justiça contra a Luvix. Espero que isso se resolva o mais rápido possível e que esse dinheiro que é do Flamengo entre nos cofres o mais rapidamente, porque o Flamengo não pode ter o ônus de fechar um contrato e o patrocinador não pagar, porque o patrocinador fica exposto na camisa do Flamengo e não existe propaganda melhor para qualquer empresa do que estar no manto sagrado. Todo dia, em todos os jornais de todo lugar do Brasil, aparece a camisa do Flamengo. O Flamengo sempre está chegando em finais e sempre as empresas estão em destaque. Então é sacanagem as empresas não cumprirem com o acordo que fazem com a diretoria rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima e fui!